eu sou especialista em acupuntura e atuo aí com aurículo há mais de 9 anos. Então, sendo assim, eu de antemão já vou deixar aqui muito claro que nessa aula, nesse conteúdo de agora, eu vou falar dos maiores mitos que eu já escutei que tem relação com a auriculoacupuntura. Não quer dizer que não tenham outros, e aí para isso eu elenquei aqui, para não esquecer de falar de nenhum, fiz uma tabelinha aqui e eu elenquei 8 principais mitos que te contam sobre a auriculoacupuntura. Sejam pessoas que não sabem muito bem sobre a técnica, sejam profissionais que por não aprofundarem muito o conteúdo acabam acreditando que algumas verdades realmente são verdadeiras e não são mitos. Bem como também eu trouxe aqui alguns mitos que eu escutei durante a minha formação em auriculoacupunturista que me contaram e eu acabei acreditando e que eu aprendi na prática, tá? Então vamos lá. Começando, o primeiro mito que eu já escutei, que na verdade eu não só escutei uma vez, eu já escutei várias e várias vezes da boca de pacientes que foram instruídos pelos seus terapeutas, da boca de professores que ministram cursos aí de formação em aurículo e da boca dos profissionais que são formados por esses cursos. Eles dizem a seguinte frase: que precisa doer para que dessa forma eu esteja colocando o estímulo no ponto correto. Traduzindo, se eu estimulo o ponto, por exemplo, eu estou aqui com a semente de aurículo nesse ponto, né? Então, se eu estimulo esse ponto não está doendo quando eu estimulo o pavilhão auricular do meu paciente, então quer dizer que esse ponto não está correto, quer dizer que eu não peguei o ponto, ou quer dizer que o paciente ele não tem indicativo de usar esse ponto. Eu já escutei muito isso e isso é um grande mito. Você não pode decidir quais são os pontos que você vai utilizar no seu paciente só pela sensibilidade dele ou pelo feedback, pelo retorno dele de dizer se o ponto está doloroso ou não está doloroso, se está doendo ou não. Na verdade, esse não é o parâmetro que faz você eleger quais são os pontos. Por mais que a gente palpe, e a gente vai usar um palpador, a gente vai utilizar tanto a sensibilidade manual ao tocar nesse pavilhão auricular para identificar as alterações que esse pavilhão auricular diz a respeito do seu paciente, mas mesmo assim sim pode acontecer de você colocar um estímulo num ponto e esse ponto não doer nada para o paciente não sentir nada. Isso não quer dizer que o ponto não está sendo estimulado e não quer dizer que não terá efeito. Isso não tem uma relação absoluta de verdade, tá? Sim, em alguns casos você vai colocar a semente de aurículo, agulha, ou até dar um estímulo até manual mesmo, fazer uma massagem no ponto, e esse ponto vai estar bem doloroso, e aí isso pode ser intensificado caso seu paciente ele já chegue com dor, porque aí o limiar de dor, a sensibilidade dele de dor vai estar mais alterada. Mas isso não é regra, tá certo? Então pode doer? Pode ser que não doa e você não vai escolher esse ponto por conta disso, tá? Então esse é o primeiro mito que a gente precisa quebrar aqui. Segundo mito: existem pontos que são diferentes em cada orelha, tá? Já ouvi falar muito isso. A primeira formação, o primeiro curso que eu fiz de auriculoacupuntura, eu escutei a seguinte frase: tal órgão, tal e tal orelha. E na orelha oposta existe outro órgão no mesmo lugar que esse, mas não é o mesmo ponto. Já escutei muito isso. E sim, a gente pode ter algumas situações, como por exemplo, em uma orelha, um ponto acaba sendo melhor de trabalhar do que na outra orelha. Isso não quer dizer que ele não esteja presente na outra orelha. Essa regra, ela não existe. Eu nunca encontrei em nenhum livro, tá? Livros antigos, nada. Eu nunca encontrei um relato disso. E quando eu fui para minha prática, para minha experiência profissional, aí é que eu vi que realmente não faz muito sentido essa conotação. Tem pessoas que dizem: o bar se localiza
na orelha esquerda e o pâncreas na orelha direita. Eu já escutei muito isso e na verdade não é assim que funciona. Sim, os órgãos estão localizados bilateralmente nessa orelha e nessa, o que não quer dizer que não existe uma lateralidade predominante. O que quer dizer isso, professora? O que não quer dizer que, por exemplo, mesmo tendo ponto de fígado aqui, ponto de fígado aqui, talvez sim exista uma orelha que o fígado responde melhor nesse paciente. E aí como é que você vai saber isso? Palpando, fazendo uma boa avaliação do pavilhão auricular e tendo o retorno do próprio paciente, que em uma sessão, você ao tratar essa orelha, ele diz, olha, melhorei muito essa semana, e na outra semana ele diz, olha, não melhorei tanto. E quando você vê, são os mesmos pontos que você está mantendo, mas sim, ele consegue ter um melhor retorno, você consegue ter um melhor estímulo e um melhor resultado utilizando esse ponto em uma orelha do que em outra. Isso sim pode acontecer, além do fato de que sim, os pontos podem não se localizar devidamente iguais ao mapa que você estuda. Então você pode ter lá uma figura de orelha com os pontos tudo bem bonitinho, todos bem organizadinhos, mas quando você vai pegar a orelha do seu paciente, a orelha dele não condiz, primeiro com a anatomia, não é igual, tá? O formato, nada, bem como os pontos podem ser sim deslocados um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, e aí vem a sensibilidade do terapeuta de palpar, de sentir o ponto, de perceber que aqui o estímulo é melhor do que aqui nessa área, tá? Então, segundo mito, realmente é um grande mito e isso não existe. Terceiro mito, só posso fazer aurículo ou acupuntura sistêmica? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Quando você vai fazer a acupuntura, se você for fazer a acupuntura na orelha, só faz na orelha? Se for fazer no corpo todo, só faz no corpo todo e não pode fazer na orelha? E na verdade não é assim que funciona. Esse é um mito, essa é uma informação totalmente errada, é falsa, porque até na própria China eles utilizam diversos estímulos, seja na orelha, seja no couro cabeludo, seja na face, seja em todo o corpo, para promover o resultado que o paciente quer. Então sim, a gente consegue associar aurículo na mesma sessão com outros tratamentos, não só vinculados à medicina tradicional chinesa, não só vinculados à própria acupuntura. Pelo contrário, o seu paciente ele pode estar aí fazendo uma fisioterapia e pode estar fazendo uso da aurículo com você. Ele pode até na mesma sessão, se você aí tem formação em fisioterapia, você pode estar trabalhando o seu paciente e quando você trabalha, você já coloca a agulha ou a semente, não sei qual tipo de estímulo você vai utilizar. Então você faz a acupuntura no seu paciente específico no pavilhão auricular, que é a auriculoacupuntura, e aí quando você faz a aurícula, enquanto o paciente está lá tendo o resultado da aurícula, você vai fazendo fisioterapia ao mesmo tempo. Isso não é impeditivo. Pelo contrário, não só pode como deve. Existem resultados fantásticos da auriculoacupuntura associada a outros tratamentos. Então o paciente teve uma paralisia na face, o famoso derrame, metade da face caiu. Eu só vou fazer aurículo, tem paciente que só faz aurículo, mas você pode fazer aurículo junto com fisioterapia, junto com o tratamento com o seu neurologista? Lógico, não só pode como deve. Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim para fazer acupuntura, e depois eu estou encaminhando para diversos profissionais que vão agregar no tratamento, fazendo que o paciente melhore ainda mais rápido. Então sim, isso é possível. Então é um mito achar que ou faz aurículo ou faz outra técnica de acupuntura, medicina tradicional chinesa, ou faz aurículo e não faz mais nenhum outro tratamento. O paciente faz uso de antihipertensivo, faz uso de uma medicação, não pode fazer aurículo de jeito nenhum, porque sofre interferência, o resultado não vai ser o mesmo, não vai dar certo. E isso aí, é mito grande, tá? Então não confie em quem diz isso. Saiba que sim, isso é uma grande mentira e que a aurículo pode ser utilizada e pode, pelo próprio nome já está dizendo, né? A auriculoacupuntura faz parte das práticas integrativas e complementares. Integrativa e complementar quer dizer que complementa tratamentos e integra esses tratamentos para dessa forma o paciente ele ter uma melhora mais rápida e ter um resultado, ok? Então esse mito de número 3 é um mito que eu escuto muito,
pessoas falando, achando que a aurícula deve ser feita de forma isolada, tá? Mito de número 4 que eu trouxe aqui. Caso o paciente tenha mais de um problema, deve-se utilizar mais de um pavilhão? Eu já vi paciente chegando dizendo assim, olha, eu tenho diabetes e eu tô com dor na coluna. E ele achar que eu vou colocar em uma orelha o tratamento para diabetes e em outra orelha o problema da coluna dele, da dor na coluna dele. E não é assim. Pode ter relação direta o problema na coluna com a diabetes? Pode, como também não pode. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar, tem que investigar. E a partir dessa entrevista, dessa investigação, a gente pode ter e pode selecionar pontos que trabalhem a diabetes e o outro problema que esse paciente tenha de forma conjunta. Ou a gente pode também focar no tratamento. O que é que está incomodando mais o senhor agora? Ah, a dor na coluna. Então agora a gente vai trabalhar a dor na coluna e colocar alguns pontos comuns que melhoram a questão da sua diabetes, que baixam aí as suas taxas de glicose no seu sangue, que fazem com que você tenha uma melhor disposição, caso a queixa dele seja indisposição associada, caso ele esteja cansado. Então assim, a gente pode sim associar e pegar pacientes que têm várias doenças e estabelecer pontos que esse ponto sendo utilizado, ele melhora várias coisas ao mesmo tempo. Esse é o intuito. Quanto menos sementes, quanto menos estímulos eu conseguir dar a esse paciente e que eles sejam certeiros, eu consigo ter um melhor resultado no tratamento sem precisar superestimular essa orelha, esse pavilhão auricular. Então, esse é um mito, tá? Então, eu não preciso utilizar as duas orelhas de um tratamento para tratar cada uma com uma patologia diferente. Não. Ou uma queixa diferente. Numa orelha só, eu consigo escolher, eu dizer escalonar, mas não escolher alguns pontos que eu consigo gerenciar e dessa forma ter o resultado que o meu paciente espera. E no processo, o mais importante é você entender sempre a causa. Não vá no sintomatológico, ou seja, apenas no sintoma, porque do contrário, daqui a pouco você está colocando muita coisa nesse pavilhão auricular, dando muito estímulo e talvez o paciente ele tenha um resultado mais retardado, porque para o organismo dele ele não entende. Peraí, você quer o quê? Você quer que a gente consiga, junto com a aurículo, tratar a dor no joelho? Você quer que eu faça o quê? Então, o sistema imunológico do paciente, o organismo do paciente, ele pode acabar não entendendo o que é que você quer fazer ao dar o estímulo à auriculoacupuntura. Então, é interessante que a gente trate a causa, entenda e o sintoma desaparece por consequência. Mito de número 5. Foi um mito que eu escutei muito quando eu comecei a trabalhar com aurículo, logo no início da carreira mesmo. Bem no início da carreira, eu escutava muito isso, principalmente quando eu atendia pacientes que eles moravam em comunidades que tinham uma condição financeira um pouco mais humilde, que eles não entendiam mesmo como funcionava a auriculoacupuntura, nunca tinham ouvido falar na vida deles. E aí esses pacientes eles perguntavam muito isso, que é o mito de número 5, que é: tem medicação nas sementes? Eles achavam que cada uma dessas sementes que eu colocava em cada ponto da auriculoacupuntura, que são os acupontos, como a gente chama, tinha algum tipo de medicação. E que o efeito não era pelo estímulo, pela pressão da semente no ponto que está no pavilhão auricular, mas sim que existia uma medicação que ia sendo liberada junto a essa semente no esparadrapo e por conta disso tinha resultado da auriculoacupuntura, tá? Então tem pessoas que acham que junto à semente tem alguma coisa, tem alguma medicação, tem algum gelzinho e por isso melhora o quadro dele. Mas não, a semente ela não tem nada de medicação, pelo contrário, ela é o mais in natura possível, é a melhor semente que você deve utilizar no pavilhão auricular do seu paciente. Isso quer dizer, quanto mais natural ela for, quanto menos ela passa por procedimentos químicos, de lavagem de semente, tudo isso dependendo, lógico que a gente tem que ter uma semente que tenha uma higienização adequada, mas quanto menos produto químico ela tem contato, melhor é o resultado para o nosso paciente. Aí a semente que acho que todo mundo conhece,
que já ouviu falar da auriculoacupuntura, são as sementes de mostarda. Então, as sementes de mostarda, elas são amplamente vendidas em feiras, no comércio. É fácil de encontrar a semente de mostarda, seja aquela que é pretinha, marronzinha, ou até a dourada, como eles chamam, né, que é sem a casca. Então, a semente de mostarda é uma das sementes que a gente utiliza, e essa semente ela não tem medicação alguma. É o estímulo da pressão no ponto que dá resultado e o estímulo fitoterápico relacionado à semente. Cada semente, para quem está vendo aí as postagens no Instagram, tem várias sementes que a gente pode utilizar no pavilhão auricular e não só a tradicional, que é a semente de mostarda. E cada uma delas vai ter o efeito fitoterápico sendo liberado ao estimular esse ponto de acupuntura no pavilhão auricular, junto com a própria pressão do estímulo, ok? Então, é um mito. Próximo mito, mito de número 6. É proibido fazer auriculoacupuntura em gestantes. Já ouvi tanto falar esse mito, meu Deus, como eu ouvi falar. É um dos mitos mais falados, né? Ou, inclusive, eu até aprendi, né? Baseada nesse mito, de que a auriculoacupuntura só deveria ser feita em gestante, quando você faz uma especialização nessa área. Que especialização? Que eu nunca vi alguém falando de especialização nessa área de aurículo em específico, não de acupuntura, a acupuntura tem, mas de aurículo, né? Não tem que fazer outra especialização, você tem que entender muito bem sobre gestante, gestação, e na verdade a auriculoacupuntura ela não só pode, como ela deve ser realizada em gestante. A gestante, ela passa por essa fase da gestação e isso obviamente implica de trazer tanto edemas, que é o famoso inchaço. A mulher ela fica muito inchada, ela começa a reter muito líquido. Essa mulher ela começa a ter dores, cansaço, dores nas pernas, dores na coluna. O cansaço, ela pode ter alteração de sono, não consegue dormir bem, devido até à posição, o tamanho da barriga. Muitas vezes essa mulher ela tem calor de forma excessiva, né? Fica aquele calorão. Essa mulher ela pode ter também, associado a isso, constipação. É muito frequente em gestante, constipação. E aí você não vai tratar com aurículo, por quê? Só porque ela está gestante? Não, de jeito nenhum. A gestante ela não só pode, como ela deve fazer aurículo, o resultado dele é fantástico. Existem pontos que são apropriados para a gestante e pontos que devem ser evitados na gestante, isso é fato. Mas nada que seja exorbitante, que proíba a técnica de ser executada na gestante. Mas sim, você deve ter cautela na escolha dos pontos com essa mulher. E aí eu já puxo um gancho nesse mesmo mito para falar também que tem pessoas que dizem que a auriculoacupuntura é proibida em criança. A criança não faz auriculoacupuntura, de jeito nenhum deve ser feita em criança. E aí geralmente as pessoas que são entendidas da área, que fazem curso, que estudam, que já atuam, que são terapeutas, eles dão uma justificativa muito frequente, que é: você não deve fazer aurículo em criança porque o pavilhão auricular da criança ainda não está formado, então você não sabe quais são os pontos, então por que você está estimulando esses pontos? E eu digo o seguinte, eu inclusive tenho uma experiência muito boa, foi o que eu fiz, eu peguei essa fala e eu disse, eu vou testar para ver se realmente isso é verdade ou não, porque se os pontos são diferentes ou os pontos ainda não estão desenvolvidos, eu vou colocar o estímulo e nada vai acontecer. E é o que foi que eu fiz, eu peguei um recém-nascido, né, de uma aluna minha, fui visitar esse recém-nascido. Quando eu cheguei lá, esse recém-nascido estava com soluço, que esse soluço, inclusive, era presente durante o período gestacional dela. Então, vira e mexe, ela estava assistindo a aula, do nada a barriga dela começava a se movimentar e era o bebê dela tendo soluço dentro do ventre dela, dentro da barriga dela. E aí, quando esse bebê nasceu, ele continuou tendo soluço. E aí, quando eu fui visitá-la, do nada, ele começou a ter soluço. E eu disse, é a oportunidade que eu queria na minha vida, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu não coloquei semente, eu não coloquei agulha. A única coisa que eu fiz foi, eu peguei, ó, meu indicador e meu polegar e fui no ponto para trabalhar o soluço da criança.
E aí quando eu estimulei esse ponto, na hora, minha gente, não foi depois, tá? Não foi 5 horas depois, não foram 2 dias depois. Na hora que eu estava tocando no ponto desse recém-nascido, que eu acho que ele não tinha nem uma semana, 15 dias nascido, não sei. Era muito novinho, né? Era muito recente o nascimento dele. E aí eu fui, toquei nesse ponto. E na hora o soluço dele passou. Eu me lembro que na época não estava só eu, e essa história é um período muito pré-pandêmico, faz muitos anos que essa história aconteceu. E eu me lembro que na hora existia eu na cena, né? Tinha a mãe do bebê, o pai do bebê, os irmãos, tinha alguns amigos meus, inclusive alunos que também foram visitar ela. E todo mundo não acreditou, disse: o que foi que você fez? Porque acabou o soluço na memória, então não tinha outra situação que pudesse ser, não, acabou o soluço porque a criança tomou medicação, não, acabou o soluço porque fez tal coisa. Não fizeram nada. A única coisa que foi feita foi eu estimular esse ponto de aurículo e na hora a criança parou o soluço. Então a aurícula ela é fantástica para recém-nascido, a aurícula ela é fantástica para criança. Criança que está tendo estresse, está com muita raiva, com explosões, aurícula nessa criança. Criança que não está conseguindo ter foco, concentração, está com dificuldade de dormir, está tendo insônia, aurículo nessa criança. Criança que vai ser submetida a alguma prova e está ansiosa porque vai fazer essa prova. Então faz aurículo antes da semana de prova, um dia antes, 2 dias antes, e você vai ver que o rendimento do seu filho, quando a gente retira essa ansiedade, aí quando eu falo de ansiedade, não a ansiedade normal, mas a ansiedade que interfere no estudo dele, que é a ansiedade patológica, quando a gente retira, ele tem um melhor desempenho, ele consegue focar mais e ele consegue gerir a situação de estresse da avaliação de forma muito mais tranquila. Então a auriculoacupuntura ela não é proibida na gestante, ela não é proibida na criança e muito menos no idoso. Idoso, mas o idoso é muito debilitado, o idoso está na velhice, que é a última etapa de vida, está muito frágil, eu não vou estimular não, porque eu posso piorar o quadro. Dependendo do estímulo, sim, você pode piorar a situação dele, ele pode ter aí algumas complicações, mas a auriculoacupuntura, quando é muito bem feita, quando você sabe escolher os pontos, a auriculoacupuntura não traz prejuízo nenhum para o paciente idoso, pelo contrário, geralmente os pacientes idosos eles têm comorbidades. O que significa isso? Doenças associadas. Então, além daquele problema de saúde, não é um problema de saúde, quando vê, é diabetes com hipertensão, é um paciente que tem constipação, é um paciente que está tendo dor nas articulações e agora nesse período frio é pior, é um paciente que além disso tem insônia, acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, não consegue fechar os olhos e dormir, é um paciente que quando vê tem enxaqueca, daqui a pouco também pode ter incontinência urinária, incontinência fecal. Então observe que o idoso ele é uma caixinha de surpresa, que se ele teve uma vida bem saudável, quando ele chega nessa fase, ele continua mantendo essa vida saudável, por mais que ele tenha uma doença ou outra, mas é muito mais tranquilo. Mas tem idosos que não. Tem idosos que se sobrecarregaram numa vida totalmente desregrada com relação à alimentação, atividade física, trabalhou em excesso. E assim, o trabalhar em excesso, entenda que sim, é prejudicial também para a saúde, quando você não tem um descanso, quando você não consegue se organizar e se planejar. E aí quando esse idoso chega numa velhice, acaba que ele está ali com condições de saúde mais debilitadas, e a auriculoacupuntura consegue melhorar isso. As pessoas acham que a aurícula não é boa para idoso, e eu digo a você que a aurícula ela é excelente, ela não é boa, realmente ela é excelente para idoso, para criança e para adolescente, para a mulher, para o homem, para a gestante. Então não existe essa restrição com relação a que pessoa não pode fazer aurículo. Não existe isso, porque a gente não trata a doença, a gente trata o ser humano, a pessoa. E aí quando a gente equilibra essa pessoa, tudo que ela tem tende a melhorar ou até zerar, curar, dependendo das situações, tá certo? Próximo, então já falei, esse foi o 6º, tá certo? O 6º mito. Agora vamos para o 7º mito com relação à auriculoacupuntura. E aí esse mito que eu vou falar agora
ele diz respeito principalmente a quem trabalha com auriculoacupuntura e que entra no mercado de trabalho para trabalhar com esse serviço, para servir as pessoas com essa técnica, que é: devo cobrar mais barato por falta de experiência. Esse 7º mito é um mito que ele complica muito, porque muitas pessoas acabam cobrando muito barato por auriculoacupuntura, porque dizem que não tem experiência, estão começando agora, então o valor tem que ser inferior. E eu acho que existe, além disso, um estímulo mesmo por parte até de professores em cursos, de dizer: não, realmente você deveria cobrar mais barato, porque você está iniciando. E eu não acho que é assim, não. Se você faz uma auriculoacupuntura muito boa, se você é muito bom, se está estudando, está praticando de forma correta, então por que você tem que cobrar abaixo do mercado? Por que você tem que cobrar abaixo? Porque, porque fulano já exerce aurícula há 10 anos, há 20 anos, e ele ainda cobra um valor muito baixo. Sim, fulano é fulano. A gente não está se comparando a ninguém. Só que você precisa entender que você precisa se valorizar e valorizar o seu serviço. Só você sabe o serviço que você oferece, só você sabe o quanto você investiu para estar trabalhando com a auriculoacupuntura, para agora, depois de todo investimento. E quando eu falo investimento, não é só investimento financeiro, é investimento de tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Então você determinou algumas horas do seu dia, você investiu o seu tempo para aprender aquilo, e agora você vai trabalhar com o seu paciente e vai cobrar 10 reais? Professora, 10 reais é muito barato. Pois é, eu conheço pessoas que cobram 10 reais por uma sessão de auriculoacupuntura. Tá? Agora vamos analisar como é essa sessão. Geralmente o paciente ele chega, ele senta na cadeira, o terapeuta pergunta o que é que você tem, ele diz: eu tenho dor aqui, eu tenho uma dor acular, eu tenho dor de cabeça, eu estou tendo tontura. Ele diz qual é a queixa e aí na sequência o terapeuta o que é que ele faz? Tá bom, ele não pergunta mais coisas, ele não interage com o paciente. Ele simplesmente pega a sua semente, a sua agulha, coloca no ponto, diz ao paciente: espera um tempinho, daqui a pouco eu retiro, e daqui a pouco, e na mesma sequência ele já vai atender muitas vezes o outro paciente da mesma forma. E aí se gera um ciclo onde ele tem um paciente, atendeu, despachou o próximo paciente, próximo. Então realmente esse terapeuta não é auriculoacupunturista. Me desculpe, mas não é auriculoacupunturista. Esse terapeuta é um mero agulhador, ele é um mero colocador de semente, tá certo? Ele só vai lá, coloca a semente no ponto, que para ele só é um ponto de aurículo, que não tem significado nenhum, só tem um significado sintomatológico, e nesse processo ele não está buscando, de fato, a causa que está gerando o sintoma do paciente que ele está relatando, e por isso ele não consegue ter um resultado duradouro e muitas vezes não tem resultado na primeira sessão, tá? Então esse é o 7º. Você não precisa esperar ter uma ampla experiência para cobrar um valor à sua altura, mediante sua dedicação, seu conhecimento, tudo isso. Então esse é um grande mito, tá certo? E o mito de número 8, que eu disse a vocês, me comprometi a dar 8 mitos que eu escuto muito na auriculoacupuntura. E o 8º mito é o seguinte: tem muitos pacientes que chegam com dor. Dor é algo que a gente atende com muita frequência na auriculoacupuntura. E aí o paciente chega lá morrendo de dor, e aí você faz a auriculoacupuntura nesse pavinho auricular, tudo bem direitinho, você estimula. Aí você pergunta: e a dor? Aí o paciente diz: a dor desapareceu. Aí você fica encantada, né? Ai meu Deus, eu consegui tirar a dor do paciente. Aí o paciente diz: eu acho que saiu porque a dor na orelha foi tão grande quando você estimulou, que aí se deslocou a dor, né? Que estava em tal local e agora está na orelha. Aí quando passar da orelha talvez volte. Veja, isso é um mito enorme. A auriculoacupuntura diminui a dor do paciente não porque ela transfere a dor ou porque eu coloco uma dor maior na orelha para que dessa forma o meu sistema nervoso ele tenha que escolher: peraí, qual dor eu vou dar prioridade a sentir? Não, se a orelha está doendo mais, está agora a orelha que vai ser a prioridade da dor. Não é por conta disso que a aurículo realmente faz
e traz resultados, né? Faz com que o resultado aconteça. Não é por conta disso. A auriculoacupuntura ela funciona porque nós conseguimos, ao dar um estímulo no pavilhão auricular, ter uma relação reflexa direta com o sistema nervoso. E aí, segundo a medicina ocidental, o que acontece? Eu bloqueio o meu sistema nervoso. Estão escutando? Voltou agora? Acho que sim, né? Apareceu uma mensagem aqui na tela, mas acho que agora voltou. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando o meu sistema nervoso para que ele não consiga interpretar mais aquele estímulo como dor. Então, na verdade, o que acontece na auriculoacupuntura é o bloquear o sistema nervoso do nosso paciente para que ele não sinta, ele não perceba a dor. O estímulo até pode ainda continuar existindo, mas a dor o paciente ele não sente. Então é assim que funciona. Inclusive eu fiz até aqui no Instagram um Reels falando sobre isso, porque isso é muito comum os pacientes relatarem dizendo que a auriculoacupuntura diminui a dor porque troca essa dor do local que estava doendo pela dor da orelha, e não é assim. E para finalizar, eu vou dar aqui um mito bônus. Como sempre, né, eu gosto sempre de dar um mito a mais. E aí o bônus que eu trouxe hoje foi um bônus que foi me ensinado em tantos dos cursos que eu fiz e que de início na minha carreira eu pratiquei esse mito, né, que na verdade não tem fundamento. E o mito devo interromper o tratamento a cada 10 sessões. Tá? Então, antigamente o que eu fazia? Eu fazia 10 sessões de aurículo. Quando terminava as 10 sessões, eu dava uma pausa no tratamento do paciente e dizia: pronto, agora você vai passar um mês sem fazer aurículo pra gente ver os resultados, e daqui a um mês, se você quiser, a gente faz mais 10 sessões. E não é assim que funciona a aurículo, minha gente, não funciona. Essa regra, ela não existe. E dizem que isso deve ser feito, pelo menos me disseram na época que deveria ser feito assim, para dar descanso à orelha. Só que na verdade a orelha do paciente, entre uma sessão e outra, a gente sempre acaba solicitando que ele tire o estímulo um tempo antes de fazer a próxima sessão. Então esse é um grande mito, você pensar que você tem que dar pausas no tratamento. Pelo contrário, é algo até que prejudica a evolução de pacientes, e principalmente pacientes que são mais crônicos, que têm doenças que são mais graves, mais severas e que vão demandar um quantitativo maior de sessões de aurículo. O que você está fazendo quando você dá essa pausa? Você está evoluindo com o paciente em aurículo, deu a pausa, você pode acabar perdendo o que você teria conquistado com a auriculoacupuntura, tendo que reiniciar o tratamento, e esse paciente ele nunca evolui como deve, porque o tratamento ele não está sendo contínuo. Então é interessante que esse mito não seja praticado por você, porque realmente é um mito que atrapalha a evolução do seu paciente, é um mito que faz com que esse paciente, nesse descanso, ele comece a ter de novo talvez os incômodos, né? E aí você não vai estar tratando ele porque a orelha dele está descansando. Isso não existe lógica, não tem lógica ao você dizer isso. E eu nunca encontrei, né, algo na literatura falando isso, e na prática eu observava que meus pacientes, depois de dar esse descanso, eles pioravam. E aí o que foi que eu fiz? Eu não dei o descanso, eu mudei a estratégia, e aí quando eu mudei o resultado, ele veio e se manteve. Principalmente nesses pacientes que eu disse a vocês, né, que são mais graves, que têm doenças crônicas, são doenças aí que já estão há anos acompanhando a vida deles. Então esse mito é um dos mitos que eu pratiquei, que hoje em dia eu sei que não funciona, que realmente é um mito grande na aurícula e que você não deve cometer.